Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, de 1834 a 1892. No período da Inquisição, na Espanha, sob o reinado do imperador Carlos V, um número elevadíssimo de crentes foram queimados em praça pública ou enterrados vivos. O filho de Carlos V, Filipe II, em 1567, levou a perseguição aos Países Baixos, declarando que, ainda que lhe custasse 1000 vezes a sua própria vida, limparia todo o seu domínio do protestantismo. Antes da sua morte, gabava-se ter mandado ao carrasco pelo menos 18.000 hereges. Ao começar esse reinado de terror nos Países Baixos, muitos milhares de crentes fugiram para a Inglaterra. Entre os que escaparam do Concílio de Sangue encontrava-se a família Spurgeon. Na Inglaterra, o povo de Deus, contudo, não estava livre de toda a perseguição, passando a maior parte do tempo sentado, por se achar fraco demais para se deitar. Os bisavós de Carlos eram crentes fervorosos, criando os filhos na admoestação do Senhor. Seu avô paterno, depois de quase 50 anos de pastorado no mesmo lugar, podia dizer: "Não passei nenhuma hora triste com a minha igreja depois que assumi o cargo de pastor." O pai de Carlos, Tiago Spurgeon, era o amado pastor de Stambourne. Carlos, quando ainda criança, interessava-se pela leitura de O Peregrino, pela história dos mártires e por diversas obras de teologia. É impossível calcular a influência dessas obras sobre a sua vida. Que era precoce nas coisas espirituais, vê-se no seguinte acontecimento. Apesar de criança de apenas 5 anos de idade, sentiu profundamente o cuidado do avô por causa do procedimento de um dos membros da igreja, chamado Velho Rhodes. Certo dia, Carlos, a criança, encontrando Rhodes em companhia de outros, fumando e bebendo cerveja, dirigiu-se a ele dizendo: "Que fazes aqui, Elias?" O velho Rhodes, arrependido, contou então ao seu pastor como a princípio se irou com a criança, mas por fim ficou quebrantado. Desde aquele dia, o velho Rhodes andou sempre perto do Salvador. Quando Carlos era ainda pequeno, foi por Deus convencido do pecado. Durante alguns anos, sentia-se uma criatura sem esperança e sem conforto. Visitava um lugar de culto após outro, sem conseguir saber como podia livrar-se do pecado. Então, quando tinha 15 anos de idade, aumentou nele o desejo de ser salvo. E aumentou de tal forma que passou 6 meses agonizando em oração. Nesse tempo, assistiu a um culto numa igreja. Nesse dia, o pregador não fora ao culto por causa de uma grande tempestade de neve. Na falta do pastor, um sapateiro se levantou para pregar às poucas pessoas presentes e leu este texto: "Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra." Isaías 45 e 22. O sapateiro, inexperiente na arte de pregar, podia apenas repetir a passagem e dizer: "Olhai, não vos é necessário levantar um pé nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1000 libras. Olhai para mim, não para vós mesmos. Não há conforto em vós. Olhai para mim, suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, pendurado na cruz. Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhai para mim, à direita de Deus." Em seguida, fitando os olhos em Carlos, disse: "Moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte se não obedeceres." Então gritou ainda mais: "Moço, olha para Jesus. Olhe agora." O rapaz olhou e continuou a olhar, até que por fim um gozo indizível entrou na sua alma. O recém-salvo, ao contemplar o constante zelo do maligno, foi tomado pela aspiração de fazer todo o possível para receber o poder divino para frustrar a obra do inimigo do bem.
Spurgeon aproveitava todas as oportunidades para distribuir folhetos. Entregava-se de todo o coração a ensinar na escola dominical, onde alcançou de início o amor dos alunos e, por intermédio desses, a presença dos pais na escola. Com a idade de 16 anos, começou a pregar. Acerca desse fato, ele disse: "Quantas vezes me foi concedido o privilégio de pregar na cozinha de uma casa de agricultor ou num celeiro." Alguns meses depois de pregar seu primeiro sermão, foi chamado a pastorear a igreja em Waterbeach. Ao fim de 2 anos, esta igreja de 40 membros passou a ter 100. O jovem pregador desejava educar-se e o diretor de uma escola superior, que estava de visita à cidade, marcou 1 hora para tratar com ele acerca desse assunto. A criada, porém, que recebeu Carlos, por descuido, não chamou o professor, e este saiu sem saber que o moço o esperava. Depois, Carlos, já na rua, um tanto triste, ouviu uma voz dizer-lhe: "Buscas grandes coisas para ti? Não a busques." Foi então, ali mesmo, que abandonou a ideia de estudar nesse colégio, convencido de que Deus o dirigia para outras coisas. Não se deve concluir, contudo, que Carlos Spurgeon resolveu não se educar. Depois disso, ele aproveitava todos os momentos livres para estudar. Disse que alcançou fama de ser um dos homens mais instruídos de seu tempo. Spurgeon havia pregado em Waterbeach apenas durante 2 anos, quando foi chamado a pregar na Park Street Chapel, em Londres. O local era inconveniente para os cultos, e o templo, que tinha assentos para 1.200 ouvintes, era demasiado grande para os auditórios. Contudo, havia ali um grupo de fiéis que nunca cessaram de rogar a Deus um glorioso avivamento. Este fato é assim registrado nas palavras do próprio Spurgeon: "No início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes, parecia que rogavam até verem realmente presente o anjo do concerto, Cristo, querendo abençoá-los. Mais que uma vez, nos admiramos com a solenidade das orações, até alcançarmos quietude, enquanto o poder do Senhor nos sobrevinha. Assim, desceu a bênção. A casa se encheu de ouvintes e foram salvas dezenas de almas." Sob o ministério desse moço, de 19 anos, a concorrência aumentou em poucos meses, a ponto de o prédio não mais comportar as multidões. Centenas de ouvintes permaneciam na rua para aproveitar as migalhas que caíam do banquete que havia dentro da casa. Foi resolvido reformar a New Park Street e durante o tempo da obra realizavam seus cultos em Exeter Hall, prédio que tinha assentos para 4.500 ouvintes. Aí, em menos que 2 meses, os auditórios eram tão grandes que as ruas, durante os cultos, se tornavam intransitáveis. Quando voltaram para Chipei, o problema, em vez de ser resolvido, era maior. 3.000 pessoas ocupavam um espaço preparado para 1.500. O dinheiro gasto, que alcançou uma elevada quantia, fora desperdiçado. Tornou-se necessário voltar para o Exeter Hall, mas nem o Exeter Hall comportava mais os auditórios, e a igreja tomou uma atitude espetacular. Alugou o Surrey Music Hall, o prédio mais amplo, imponente e magnífico de Londres, construído para diversões públicas. As notícias de que os cultos passaram do Exeter Hall para Surrey Music Hall eletrificaram toda a cidade de Londres. O culto inaugural foi anunciado para a noite de 19 de outubro de 1856. Na tarde do dia marcado, milhares de pessoas para lá se dirigiram, para achar assento. Quando, por fim, o culto começou, o prédio no qual cabiam 12.000 pessoas estava superlotado e havia mais 10.000 fora que não puderam entrar. No primeiro culto em Surrey Music Hall, notaram-se vestígios da perseguição que Spurgeon tinha que encarar. Ele estava orando e, depois da leitura das Escrituras, os inimigos da obra de Deus se levantaram, gritando: "Fogo! Fogo!"
Apesar de todos os esforços de Spurgeon e de outros crentes, a grande massa de gente alvoroçou-se e movimentou-se em pânico, de tal modo que 7 pessoas morreram e 28 ficaram gravemente feridas. Depois que tudo serenou, acharam-se espalhados em toda a parte do prédio roupas de homens e senhoras, chapéus, mangas de vestidos, sapatos, pernas de calças, mangas e paletós, chales e etc. Objetos esses que os milhares de pessoas aflitas deixaram na luta para escapar do prédio. Spurgeon comportou-se com a maior calma durante todo o tempo da indescritível catástrofe, mas depois passou dias prostrado, sofrendo em consequência do tremendo choque. As notícias sobre as trágicas ocorrências durante o primeiro culto em Surrey Music Hall, em vez de prejudicarem a obra, concorreram para aumentar o interesse pelos cultos. De um dia para o outro, Spurgeon, o herói do sul de Londres, tornou-se um vulto de projeção mundial. Aceitou convites para pregar em cidades da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Gales, Holanda e França. Pregava ao ar livre e nos maiores edifícios, em média 8 a 12 vezes por semana. Nesse tempo, quando ainda moço, revelou como conseguia entender nas Escrituras os textos difíceis, isto é, simplesmente pedia a Deus: ó Senhor, mostra-me o sentido deste trecho. E acrescentou: é maravilhoso como o texto, duro como a pederneira, emite faíscas quando batido com o ácido da oração. Quando mais velho disse: orar acerca das Escrituras é como pisar uvas no lagar, trilhar trigo na eira ou extrair ouro do minério. Acerca da vida familiar, Susana, a esposa de Spurgeon, assim escreveu: fazíamos culto doméstico, quer hospedados em um rancho nas serras, quer num suntuoso quarto de hotel na cidade. E a bendita presença de Cristo, que muitos crentes dizem impossível alcançar, era para ele a atmosfera natural. Ele vivia e respirava em Deus. Antes de iniciar a construção do famoso templo em Londres, o Metropolitan Tabernacle, Spurgeon, com alguns dos seus membros, se ajoelharam no terreno entre as pilhas de materiais e rogaram a Deus que não permitisse que trabalhador algum morresse ou ficasse ferido durante a execução das obras de construção. Deus respondeu maravilhosamente, não deixando acontecer qualquer acidente durante o tempo da construção do imponente edifício, que media 80 metros de comprimento, 28 de largura e 20 de altura. A igreja começou a edificar o tabernáculo com o alvo de liquidar todas as dívidas de materiais e pagar toda a mão de obra antes de findar a construção. Como de costume, pediram a Deus que os ajudasse a realizar esse desejo, e tudo foi pago antes do dia da inauguração. O Metropolitan Tabernacle foi acabado em março de 1861. Durante os 31 anos que se seguiram, uma média de 5.000 pessoas se congregavam ali todos os domingos, pela manhã e à noite. De 3 em 3 meses, Spurgeon pedia aos que haviam assistido nesse período que se ausentassem. Eles assim faziam, porém o tabernáculo era superlotado por outras pessoas, das massas ainda não alcançadas pela mensagem. Durante certo período, pregou 300 vezes em 12 meses. O maior auditório no qual pregou foi o Crystal Palace, Londres, em 7 de outubro de 1857. O número exato de assistentes era de 23.654. Spurgeon esforçou-se tanto nessa ocasião e o cansaço foi tal que após o sermão da noite de quarta-feira, dormiu até a manhã de sexta-feira. Todavia, não se deve julgar que era somente no púlpito que a sua alma ardia pela salvação dos perdidos. Também se ocupava grandemente no evangelismo individual. Nesse sentido, citamos aqui o que certo crente disse a respeito dele. Tenho visto auditórios de 6.500 pessoas inteiramente levadas pelo fervor de Spurgeon. Mas ao lado de uma criança moribunda,
que ele levara a Cristo, achei-a mais sublime do que quando dominava o interesse da multidão. Parece impossível que tal pregador tivesse tempo para escrever. Entretanto, os livros da sua autoria constituem uma biblioteca de 135 tomos. Até hoje não há obra mais rica de joias espirituais do que a de Spurgeon, de 7 volumes sobre os Salmos, a tesouraria de Davi. Ele publicou tão grande número de seus sermões que, mesmo lendo um por dia, nem em 10 anos o leitor os poderia ler todos. Muitos foram traduzidos em várias línguas e publicados nos jornais do mundo inteiro. Ele mesmo escrevia grande parte da matéria para seu jornal, A Espada e a Colher, título este sugerido pela história da construção dos muros de Jerusalém no tempo angustioso de Neemias. Além de pregar constantemente a grandes auditórios e de escrever tantos livros, esforçou-se em vários outros ramos de atividades, inspirado pelo exemplo de George Miller. Fundou e dirigiu o orfanato de Stockwell. Pediram a Deus e recebiam o necessário para levantar prédio após prédio e alimentar centenas de crianças desamparadas. Reconhecendo a necessidade de instruir os jovens chamados por Deus a proclamar o Evangelho e assim alcançar muito maior número de perdidos, fundou e dirigiu o Colégio dos Pastores, com a mesma fé em Deus que mostrou na obra de cuidar dos órfãos. Impressionado pela vasta circulação de literatura viciosa, formou uma junta de vendagem de livros evangélicos. Dezenas de vendedores foram sustentados e milhares de discursos feitos, além de muitas toneladas de escrituras e outros livros vendidos de casa em casa. Acerca de tão estupendo êxito na vida de Spurgeon, convém notar o seguinte: nenhum dos seus antepassados alcançou fama. Sua voz podia pregar às maiores multidões, mas outros pregadores sem fama gozavam também da mesma voz. O príncipe dos pregadores era, antes de tudo, o príncipe de joelhos. Como Saulo de Tarso, entrou no reino de Deus também agonizando de joelhos. No caso de Spurgeon, essa angústia durou 6 meses. Depois, assim aconteceu com Saulo. A oração fervorosa era um hábito na sua vida. Aqueles que assistiam aos cultos no grande tabernáculo metropolitano diziam que as orações eram a parte mais sublime dos cultos. Quando alguém perguntava a Spurgeon a explicação do poder na sua pregação, o príncipe de joelhos apontava para a loja que ficava sob o salão do Metropolitan Tabernacle e dizia: na sala que está embaixo há 300 crentes que sabem orar. Todas as vezes que prego, eles se reúnem ali para sustentar-me as mãos, orando e suplicando ininterruptamente. Na sala que está sob os nossos pés é que se encontra a explicação do mistério dessas bênçãos. Spurgeon costumava dirigir-se aos alunos no Colégio dos Pastores desta forma: permanecei na presença de Deus. Se o vosso fervor esfriar, não podereis orar bem no púlpito. Pior com a família e ainda pior nos estudos, sozinhos. Se a alma se tornar magra, os ouvintes, sem saberem como ou porquê, acharão que vossas orações públicas têm pouco sabor. Ainda sobre a oração, sua esposa deu este testemunho. Ele dava muita importância à meia hora de oração que passava com Deus antes de começar o culto. Certo crente também escreveu a esse respeito: sente-se durante a sua oração pública que ele é um homem de bastante força para levar nas mãos ungidas as orações de uma multidão. Isto é a ideia mais grandiosa de sacerdote entre Deus e os homens. Convicto do grande poder da oração, Spurgeon designou o mês de fevereiro de cada ano no grande tabernáculo para realizar a convenção anual e fazer súplicas por um avivamento na obra de Deus. Nessas ocasiões, passavam dias inteiros em jejum e oração que se tornava mais e mais fervorosa. Não só sentiam a gloriosa presença do Espírito Santo nesses cultos, mas era-lhes aumentado o poder com frutos abundantes.
Na sua autobiografia, desde o começo de seu ministério em Londres, consta que pessoas gravemente enfermas foram curadas em resposta às suas orações. A vida de Spurgeon não era vida egoísta e de interesse próprio. Juntamente com sua esposa, fez os maiores sacrifícios para colocar livros espirituais nas mãos de um grande número de pregadores pobres, e ambos contribuíam constantemente para o sustento das viúvas e órfãos. Recebiam grandes somas de dinheiro, mas davam tudo para o progresso da obra de Deus. Não buscava fama, nem a honra de fundador de outra denominação, como muitos amigos esperavam. A sua pregação nunca foi feita para sua própria glória, porém tinha como alvo a mensagem da cruz, para levar os ouvintes a Deus. Considerava seus sermões como se fossem setas e dava todo o seu coração. Empregava toda a sua força espiritual em produzir cada um. Pregava confiando no poder do Espírito Santo, empregando o que Deus lhe concedera para matar o maior número de ouvintes. Carlos Rendon Spurgeon recebia o fogo do céu estudando a Bíblia, horas a fio em comunhão com Deus. Cristo era o segredo do seu poder. Cristo era o centro de tudo. Para ele, sempre e unicamente Cristo. J.P. Fruit disse: quando Spurgeon orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. As suas últimas palavras, no leito de morte, dirigidas à sua esposa, foram: ó querida, tenho desfrutado um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela, ao ver, por fim, que seu marido passaria para o outro lado, caiu de joelhos e com lágrimas exclamou: ó, bendito Senhor Jesus! Eu te agradeço o tesouro que me emprestaste no decurso destes anos. Agora, Senhor, dá-me força e direção durante todo o futuro. 6.000 pessoas assistiram ao culto de funeral. No caixão estava uma Bíblia aberta, mostrando este texto usado por Deus para convertê-lo. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. O cortejo fúnebre passou entre centenas de milhares de pessoas postadas em pé nas calçadas. Os homens descobriam-se à passagem do cortejo e as mulheres choravam. O túmulo simples do célebre príncipe dos pregadores, no cemitério de Norwood, testifica da verdadeira grandeza da sua vida. Ali estão gravadas estas humildes palavras: aqui jaz o corpo de Carlos Rendon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.